10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será. Nessa questão aqui, a gente tem a clássica regra de três composta, né? Que são várias relações. Então, vamos atentar primeiramente para as variáveis. Funcionários, nesse primeiro caso, 10 horas por dia, né? 8 dias, 27. Um certo número de pessoas. Aí, então, como a gente percebeu aqui que é o mesmo número de pessoas, isso aqui não vai variar e a gente vai deixar fora da nossa regra de três, composta. E aí, no segundo caso, se um funcionário doente foi afastado e um outro se aposentou, então vai ser 10, né? Menos 2, porque esses dois já vão estar ausentes. O total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, ele quer saber o número de dias, né? O total de dias. Então eu já coloco aqui um xzinho, porque é essa variável aqui que eu quero saber. Ele acrescenta que vai se trabalhar 1 hora a mais por dia, ou seja, vai ser 8 mais 1 hora. E aí a gente vai ter aqui embaixo que 10 menos 2, 8 mais 1 e x. Aqui vai ficar a quantidade de funcionários vai ser 8 e as horas vão ser 9. E eu quero saber, né? Ele quer saber, nós queremos saber a quantidade de dias. E a gente vai simplesmente fazer essa regra de três compostos. E aí, já atualizada, a gente tem que a nova situação vai ser com 8 funcionários, 9 horas por dia. E os dias é o que eu quero saber. Aí agora, muito cuidado quando for fazer a relação, né, nessa regra de três composta, porque às vezes a gente tem a impressão de que toda regra de três ela é diretamente proporcional, ou seja, um está para isso está para isso e beleza. Mas nesse caso aqui, principalmente na regra de três composta, a gente tem que ter um cuidado maior e a gente usa aquelas setinhas, né? Então, vou colocar essa setinha daqui assim para cima. Eu sempre começo pela variável que eu não sei, né? Que eu quero saber e faço as comparações. Aí, Agnaldo, se eu tenho mais dias, vou precisar de menos horas por dia, lembrando que é o mesmo número de pessoas, tem um público, e se eu tenho mais dias, eu vou levar menos horas por dia ou mais horas por dia. É só fazer aquela comparação, né? Se eu tenho mais dias e eu tenho um determinado grupo de pessoas, eu vou precisar de menos horas por dia. Ou o inverso, né? Se eu tenho menos horas, eu vou precisar de mais dias. Ou se eu tenho menos dias, eu vou precisar de mais horas por dia. Então, menos e mais, você percebe assim, né, que ela é, entre essas duas variáveis, uma grandeza inversamente. Então, eu troco aqui a ordem da setinha. Agora, eu vou para dias com funcionários. Se eu tenho mais dias, eu vou precisar de mais ou menos funcionários e menos funcionários, porque quanto mais funcionários, eu realizo aquele atendimento daquele determinado grupo em menos dias, né? Porque eu vou ter uma força-tarefa, uma força de trabalho, né? Muito maior. Então, não vou precisar de tantos dias. E também o contrário acontece. Se eu tenho menos dias, eu vou precisar de mais gente. Tanto é que se faz aqueles multirões, né? No caso de funcionário de repartição, para aquele multirão, aí tem que ter mais gente para atender aquele número de pessoas em menos tempo, certo? Então, aqui também, inversamente proporcional. E agora eu vou organizar, né? Utilizando a setinha, né? X, vou isolar sempre aqui a variável que eu quero saber, né? É o X dividido por 7, né? Que é uma razão. Aí eu isolo com igual. Aí eu começo aqui de cima para baixo, né? 8, 9, multiplico, 10 e 8. Aí aqui chuchu, beleza, né? Corto, que é um produto. E eu tenho x
27, né? Igual a... Sobrou esse 10 e o 9. Aí, se você for um pouquinho mais rápido nas continhas, né? Percebe que daqui para cá eu dividi por 3, né? Porque 9 vezes 3, a gente tem 27. Então, se aqui eu dividir, para cá eu vou multiplicar. Eu tenho que x é igual a 30. Por quê? 10 vezes 3 eu tenho 30. Mas aí, se você não percebeu assim tão rápido, tudo bem. A gente faz o quê? Meios pelos extremos. 9x igual a 10 vezes 27. Não vou fazer a multiplicação, porque é um 10, né? Vou passar logo o 9 para lá. X igual a 10 vezes 27 dividido por 9. Aí aqui a gente tem, né? 27 dividido por 9. Isso aqui é 3, né? E aí a gente tem que x igual a 10 vezes 3, ou o famoso x igual a 30. Então a gente tem letra B.